Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma pregação online. Nós estamos aqui nos preparando para ouvir a palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus. Então vamos todos aí nos conectando, distribuindo os links, compartilhando o link com os amigos, os conhecidos, os irmãos da igreja, os familiares. Dentro de alguns minutinhos nós vamos dar início à nossa pregação. Vamos aí esperar uns minutinhos para vocês, para todas as pessoas se conectarem, para estarmos todos juntos falando, ouvindo a palavra de Deus. Enquanto os irmãos se conectam, eu queria lembrar a todos que domingo é Santa Ceia do Senhor, para você se preparar para o domingo, um suco de uva ou um outro suco que você tenha na sua casa, um pedaço de pão, uma bolacha aí para a gente fazer a consagração do corpo e sangue, fazer a celebração da nossa Santa Ceia. Lembrar também dos dízimos e das ofertas que continuam sendo necessários para a manutenção da igreja, né? Então, a todos os que são membros da igreja, os que são colaboradores desse ministério, eu queria lembrar vocês de não deixar de participar, de continuar participando com os dízimos e as ofertas da igreja. A igreja de São Paulo está retomando as suas atividades. Nesse próximo domingo haverá Santa Ceia presencial. Já estaremos celebrando a Santa Ceia na igreja de São Paulo. O pastor Luiz estará lá, o pastor Érico, o pastor João. Então os irmãos de São Paulo estão todos convidados, já que São Paulo já está em processo de reabertura, a igreja vai retomar suas atividades lá. Lembrando a todos que os procedimentos de cuidado são obrigatórios, então o uso de máscara, o distanciamento dentro da igreja, eles vão ser mantidos, a igreja vai disponibilizar o álcool em gel, eles já estão providenciando todas os procedimentos necessários para cuidar da segurança de todos nós, né? Então, vamos todos fazer a nossa parte para que a gente saia logo dessa pandemia e possamos voltar a congregar, a estar mais próximos aí. Amém? Então, nesta noite, nós vamos meditar uma passagem bastante conhecida, que está no livro de Mateus, capítulo 14, e o versículo 22 a seguir. Vai abrindo a sua Bíblia, vai procurando, já mais um minutinho nós já vamos dar início à leitura da Palavra de Deus. Então, abre aí sua Bíblia, seu tablet, seu celular, né? Vai já se situando aí, desliga o que possa atrapalhar, põe no vibrador o celular aí, tira o som dos alarmes, dos telefones, para que a gente possa estar inteiramente voltado ao que Deus quer falar conosco nessa noite. Então vamos aí, acredito que já deu tempo das pessoas se conectarem. Mateus capítulo 14 e o versículo 22 a seguir, uma passagem bastante conhecida nossa aqui. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tendo bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por mais esta noite, por mais este culto, por cada um, Senhor, que nos ouve, por todos que estão, Pai, reunidos, conectados, ligados na Tua palavra, na Tua presença. Obrigado pelo Teu manifestar, Senhor. Senhor, eu me coloco em Tuas mãos, Pai. Que seja, Senhor, uma pregação segundo a Tua vontade, que seja uma palavra, Senhor, orientada por Ti nessa noite. Que essa palavra, Deus, toque vidas, corações, adentre lares, fazendo milagres, fazendo, Senhor, transformação, fortalecendo, Pai, aqueles que estão fracos, alegrando, Senhor, aqueles que estavam abatidos, Pai, e fazendo milagre em cada um que necessita, Senhor Deus. Eu creio, Senhor, no poder da Tua palavra e glorifico o Teu nome, Senhor, e me entrego em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos entender um pouco dessa palavra nessa noite e ouvir o que Deus tem para falar. Hoje pela manhã eu estava conversando com a minha esposa e ela citou um versículo dessa passagem aqui que ficou no meu coração. Eu falei: Deus quer dizer alguma coisa para nós essa noite. E eu fui buscar a passagem toda para poder conversar com cada um esta noite e entender um pouco mais do que Deus quer para nós. Sabe, os discípulos acabaram de passar por uma grande manifestação de milagres. Eles saíram da multiplicação dos peixes, onde mais de 5.000 homens e mulheres e crianças foram abençoadas com Jesus pregando e com o milagre do pão e do peixe sendo dividido e multiplicado. E é uma passagem que nós conhecemos, que sobrou 12 cestos de pães e peixes. Eles acabaram de passar por um grande milagre, de manifestar, de participar, de testemunhar os milagres que Jesus fazia. E Jesus ordena a eles para irem para Genezaré, para atravessarem o mar ali, né? Irem para o outro lado. Só que Jesus não vai junto. Jesus fica à parte, despedindo a multidão e fica orando. Vamos começar por aí. A oração de Jesus. A necessidade de oração. Jesus, depois de um trabalho de pregação, né, de evangelização, de milagres, ele tira um tempo para falar com Deus a sós. Sabe, se Jesus, enquanto esteve aqui, precisava desse tempo de oração, buscava constantemente a Deus, que ele falava: Deus está comigo, você olha para mim, você vê Deus, porque eu estou no Pai e Ele está comigo. Isso são afirmações de Jesus. Mas mesmo com todas essas afirmações, Jesus reconhecia a necessidade de um momento de intimidade com Deus, de um momento de estar a sós com Deus, de um momento de deixar o dia a dia e buscar Deus. Então era uma prática comum de Jesus, cujos discípulos testemunhavam, que os discípulos viam, porque Jesus era exemplo para eles, como é para nós, da necessidade de estar em oração, de buscar a Deus, de cada vez que você vai iniciar um novo plano, um novo propósito, ou finalizou uma etapa, ou está trabalhando em algo, de buscar Deus, a força, o renovo, a orientação de Deus. Então a gente começa essa pregação aprendendo com o exemplo de Jesus, de buscar Deus. Jesus buscava Deus quando finalizou um trabalho, quando iniciar um outro,
quando ele estava para ser preso, açoitado, ele buscou a Deus, pediu para os discípulos estarem com ele, para os amigos estarem com ele em oração, porque ele estava em aflição. Então Jesus a todo momento deu um exemplo de que nós precisamos buscar Deus. E nesse momento que o mundo está de cabeça para baixo, que tudo para nós é novidade, tudo é um desafio, tudo a gente tem que se adequar, também são momentos em que nós precisamos buscar mais a Deus. Momentos de dificuldade, momentos em que o nosso barco é açoitado, momentos de angústia, de indecisão, são momentos de buscarmos mais a Deus. Nós precisamos da manifestação de Deus na nossa vida. Então, nós começamos aqui já falando um pouco da necessidade de oração. Mas para a gente entender melhor essa pregação, eu convido os irmãos para ir no livro de Marcos. No Marcos, capítulo 6, e o versículo 48, ele fala da mesma passagem. Mas Marcos tem um ponto de vista que não aparece em Mateus, e que para nós é importante. Então aqui, Marcos, capítulo 6, e o versículo 48, diz assim: e vendo, Jesus aqui está vendo, que se fastigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. Vamos ler só até aqui. Então Mateus nos diz que Jesus estava orando, e Marcos nos fala que Jesus viu que eles estavam se fastigando, eles estavam ficando cansados, eles estavam ficando exaustos de remar, porque o vento era contrário. Então Jesus vai e se aproxima dos discípulos numa situação que ele sabia que eles estavam passando. E a passagem aqui diz que eles estavam no meio já do mar, e Jesus estava em terra. Mas apesar de toda essa distância física entre o ponto que Jesus estava e aonde estava o barco, Jesus diz aqui em Marcos que Jesus viu o que eles estavam passando. Jesus sabia o que estava acontecendo e resolveu ir até eles, porque eles estavam ficando cansados, estava começando a faltar força. Então por que a gente precisa dessas duas passagens para entender? Porque nessa segunda passagem, nós conseguimos observar que apesar da distância física, apesar dos discípulos não estarem enxergando, Jesus tinha conhecimento do que eles estavam passando. Conhecimento de que o vento era contrário, de que eles estavam sendo açoitados, de que as forças estavam acabando, que eles já estavam desgastados, e Jesus resolve ir até eles. O que a gente aprende isso, gente, no meio de tudo isso? Que apesar de nós não enxergarmos Deus, nós não enxergarmos a Cristo, Cristo continua tendo o conhecimento, a sabedoria e o poder de resolução do que quer que nós estejamos passando. Então, nesse momento em que muitas pessoas estão passando grandes dificuldades, vamos dizer que as dificuldades seria o vento contrário, seria as forças falhando, seria a água entrando no barco, seria você tentando sair do lugar e não está conseguindo, né? Apesar da nossa situação, a situação de muitos estar assim, não significa que Deus não está enxergando, que Deus não tem controle, que Deus não está vendo, e não significa que Deus não se preocupa e não se propõe a ir ao seu encontro. Essa é uma noite em que Deus está querendo vir ao encontro da necessidade de cada um. Essa é uma noite que Deus está querendo fortalecer as suas forças, te dar o ânimo, te dar a consciência de que é possível sair dessa situação com Deus. Então vamos continuar mais um pouquinho. Jesus tinha o domínio da situação, o conhecimento da situação, e ele veio de encontro, só que os discípulos estavam no meio do mar. Como é que Jesus ia pegar um outro barco e chegar lá com o vento contrário? Ninguém ia querer entrar no mar. Mas Deus não depende de pessoas para fazer a obra dele. Deus não depende de homens, de situações para fazer a obra dele.
Ele faz a obra dele segundo a vontade, ele vem ao seu encontro, independente da solução. Ele anda no mar, ele não precisa de um outro barco, de alguém carregando. Ele faz, ele vai ao teu encontro, ao encontro do teu barco, da tua família. O que significa o barco? O barco está lá, fazendo força, cheio de gente. O barco significa a sua casa, significa a sua empresa, significa a sua situação que você está passando e com todos juntos ali, porque Pedro, que andou sobre o mar, não estava sozinho, todos os discípulos estavam lá. Estavam todos lá, tinha um monte de gente lá. Estava lá Marcos, Mateus, Tiago, João, estavam lá. Tomás, né? Tomé estava lá. Estava todo mundo lá. Então, assim, era uma situação em que todos estavam envolvidos. Como hoje estão as pessoas na sua casa, na minha casa. Aqui está minha esposa, as minhas filhas. Você talvez tenha o seu trabalho, os seus funcionários, além da sua própria casa. Está todo mundo no barco. E aqui, quando fala que Jesus olha que as pessoas estavam ficando cansadas, se a gente olhar com um pouquinho mais de afinco, a palavra de Deus, ele diz assim, olha, que à tarde, chegado à tarde, ele falou para os discípulos, atravessem o mar. E ele ficou ali, despedindo a multidão. Então, quando os discípulos entram no barco, é final da tarde. Está claro ainda. É de dia ainda. Mas quando Jesus olha para a situação, é quarta vigília da noite. Que horas é quarta vigília da noite? Entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Então, assim, final da tarde, 5, 5 e meia, próximo às 6 horas, porque 6 horas já é a primeira vigília, 6 horas da tarde. Ele fala que era tarde, então não é a primeira vigília ainda, é antes das 6 horas da tarde. Então, quando os discípulos entram no barco, é entre 4 e 5, 5 e pouco da tarde. Mas a hora que Jesus vai chegando perto deles, e eles viram um vulto, significa que não estava tão escuro mais, é perto das 5 da manhã. Então veja assim, entre 6 horas da tarde e 5 horas da manhã faz 10, 11 horas que esse povo está remando, brigando com o mar, lutando com o vento contrário, tentando chegar, fazendo força, né? Já deu para ficar cansado, já deu para ficar assustado. Você tem no corpo de Cristo aqui, nos discípulos, alguns que são pecadores, Pedro, João, Tiago, pescadores, né? Você tem pessoas que estão acostumadas, mas você tem cobrador de impostos, né? Você tem outros que não tem nada a ver com isso, que deve estar assustado, não estão acostumados com esse vento, com essa onda. Tem gente que está ficando enjoada, tem gente que está agarrado lá para não cair no mar, né? Os que tinham mais experiências conseguiam levar, sabia? Já tinha passado por situações iguais a essa, mas havia outros que não. E tomando um pouco essa referência como base, aonde você está, você que já tem uma experiência com Deus, você já tem algumas experiências de o barco chacoalhar, você já teve experiências de vento contrário, você já teve uma série de experiências que te dão base para ficar firme no momento em que o vento é contrário. Então traga à memória aquilo que você já passou. São situações diferentes? São, mas não deixam de ser experiências que trazem força para que você lidere, para que você possa passar por esse barco, por essa situação, por esse mar revolto. Então Jesus sabia que existiam pessoas ali com experiência, que o barco não estava afundando. É diferente de uma situação anterior a essa, que a gente pode ler em Mateus capítulo 6, que Jesus estava dormindo no barco e o barco estava afundando, apesar da experiência de Pedro, de outros pescadores lá. Mas Jesus estava no barco, ele acordou e parou. É uma experiência diferente, é uma situação diferente. Mas essa aqui é uma situação de dificuldade, não estão afundando ainda, mas já estão com as forças minando, né? Porque às vezes a gente faz força, chega uma hora que você cansa.
Tem uma hora que você fala assim, puxa, eu estou no meio do mar aqui, não vejo, voltar não dá, para frente não dá, estou na metade do caminho. O que eu faço para sair da situação? Como é que eu faço para sair da situação? E é nesse momento que a gente precisa lembrar de clamar a Deus, de orar para Deus, de estar junto da presença de Deus. Porque Deus está olhando, e aí Ele vem tranquilamente, porque Deus não precisa ficar nervoso, Ele tem domínio da situação, Ele vem tranquilamente, andando sobre o mar. A gente quer que Deus corra, Deus não corre, Deus anda. Ele vem porque Ele sabe o momento correto de agir. Quando Ele estava no barco afundando, Ele levantou e parou na hora. Quando está ali e o pessoal precisava aprender alguma coisa, Ele veio no momento que Ele falou, até que eles aguentaram, agora estão precisando de esforço, estão precisando de ajuda aqui, né, de exortação aqui. Então Deus vem, Ele vem de encontro a você. Deus está vindo de encontro à sua situação, você que está passando apertado, dificuldade. Deus está vindo para falar com você, como Ele disse aqui no versículo 27. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sabe, às vezes a gente está precisando escutar isso. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus falando para nós, olha, tende bom ânimo, não temais. Sabe, Jesus falou muitas vezes, não temas porque eu sou contigo. Deus falou isso no Velho Testamento muitas vezes. Não temas porque eu sou contigo, vai, continua. Por quê? Porque eu sou contigo. Só que na hora da luta, na hora que o vento chacoalha o nosso barco, na hora que as notícias são ruins, a gente esquece que Jesus está conosco. Jesus reforça isso, fala, não tema que eu sou contigo. Não perca as forças porque eu sou contigo. Não tire os olhos de mim porque eu sou contigo. Esse vento vai passar. Então eu quero trazer à memória lutas pelas quais você já passou. Momentos em que seu barco quase afundou. E você passou por isso. E você superou tudo isso. Por quê? Porque existe um Deus que estende as mãos para cada um de nós. Existe um Deus cujos discípulos se assustaram e falou, quem é esse que até o vento, o mar obedece? Sabe, o nosso Deus é esse, que o vento e o mar obedecem. O nosso Deus é esse que multiplica o pouco que você tem. Seja a farinha e o azeite, seja 3 pães, 5 peixes, né? Ele é esse. Sabe, aqui no livro do Marcos, diz que os discípulos ainda não tinham entendido a lição dos pães. Falou que o coração deles estava endurecido. Se você for lá em Marcos e voltar um pouquinho, falava assim, Jesus olhou eles e eles ainda não tinham compreendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Sabe, às vezes a gente passa por milagre, enxerga o milagre, mas não compreende. Por quê? Porque o milagre foi na vida de outro. O milagre não era para os discípulos. O milagre foi para aquela multidão. O milagre foi na vida de outro. E Jesus queria que eles compreendessem que o milagre era para a vida deles também. Que a necessidade não era só para 5.000 pessoas com fome no meio do deserto. Mas que a necessidade é para você no meio do mar, é para a sua casa balançando, é para o vento quando bate na sua porta, é para o vento quando chacoalha o seu telhado. Jesus queria que nós todos aprendêssemos, junto com os discípulos, que o milagre não é só para os outros. Que a cura de um paralítico, de um cego, você não é o paralítico, o cego. Você fala, essa cura é para outro. Mas você precisa entender que Deus tem a solução para você, para mim, para a nossa situação. Então Jesus faz com que os discípulos, com que nós passemos por diversas situações diferentes, para entender que Ele é Deus de todos os momentos, de toda a vida, e que Ele tem um domínio sobre todas as situações, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela material, seja ela financeira. Presta atenção no teu Deus. Existia um problema físico, um cego, um paralítico, Deus curou. Existia um problema financeiro, tinha moeda na boca de peixe. Deus entrou com um jeito de resolver aquilo lá. Existia um problema material, Deus fez o milagre da multiplicação.
do azeite da viúva, da farinha, do pão. Existia um problema espiritual, Deus fez um milagre, expulsou o demônio, libertou. Existia um problema neurológico, Deus curou o que sofria de ataque epilético e expulsou o demônio dele. Existia um problema de vento, de tempestade, de mar, climático. Deus foi lá, acalmou o vento, a tempestade, o clima. Existia um problema de seca, Deus mandou a chuva. Você vê que para o nosso Deus não existe um limite. E não existe algo assim, olha, aquela situação Deus podia resolver, mas essa que eu estou vivendo agora não dá. Homem de pequena fé, mulher de pequena fé, o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O Deus que fez um milagre, que derrotou um exército mandando um anjo, é o mesmo Deus de hoje, que pode mandar um anjo na sua vida, que pode mandar um milagre na sua vida, que pode multiplicar o que você tem, que pode fazer a cura que você precisa. É o mesmo Deus que fez tudo aquilo que ainda faz hoje. E Jesus precisava que os discípulos entendessem isso, que vissem todas as dimensões de Deus, que testemunhassem todo o poder de Deus, o domínio que ele tinha não só para curar um enfermo, mas também para acalmar o mar, para multiplicar o pão. O seu Deus pode fazer muito mais do que você imagina, mas você precisa entender, assumir, entender que Ele está contigo, que Ele está aí na sua casa. Por quê? Porque a palavra dele garante isso. A palavra dele não volta vazia. Ele diz, se estivermos reunidos em nome dele, 2 ou mais reunidos em nome dele, eu estarei no meio. Se você ainda tem dúvida, pega a pessoa que está do teu lado e fala, vamos estar aqui em nome de Jesus, pronto. A palavra dele se concretiza, Jesus está aí no meio. Se você conseguir começar a enxergar que Jesus está junto com você, com certeza você vai se sentir aliviado. A gente não consegue se sentir aliviado porque a gente acha que está sozinho para resolver um problemão. Quando a gente se sente sozinho, a gente olha para a nossa força, para o nosso conhecimento, para a nossa capacidade, para o nosso poder financeiro, intelectual, para o nosso poder físico. Então Jesus aparece num momento em que o poder físico, o poder intelectual daqueles discípulos já tinha acabado. Fazia 10 horas que eles estavam lutando com o mar. Aí ele falou assim, agora eu vou mostrar que eu sou com eles. Que eles não precisam lutar sozinhos. Que eu tenho uma solução simples. E Jesus, quando chega e entra no barco, acalma o mar. Para, se faz bonança, e os discípulos falam, nossa, quem é ele? É o mesmo que fez o milagre do pão. É o mesmo que fez as curas. Então, assim, por isso que Marcos fala, o coração estava endurecido, eles não entenderam que Deus podia fazer. Como a gente às vezes fica aí, quebrando cabeça, perdendo o cabelo, não dormindo à noite, porque não entendeu o que Deus pode fazer. Porque está procurando solução fora de Deus. Começa a procurar solução em Deus e não fora dele. Começa a procurar solução no que a palavra de Deus fala, não o que o mundo fala. Porque aí você vai achar uma solução para algo que você não imagina. Você quer ver algo extraordinário acontecendo? Jesus chegou e falou assim, olha, tem de bom ânimo. Sou eu. Mas Jesus ainda não entrou no barco, não. Porque as pessoas precisavam continuar aprendendo. E Pedro fez um desafio. Senhor, se és tu, manda eu ir. Sabe? Às vezes a sua fé é desafiada. Às vezes você precisa se colocar um desafio de fé. Não, eu creio em Deus, isso vai dar certo. Eu creio em Deus, apesar do diagnóstico, eu vou viver um milagre.
Eu creio em Deus, apesar dessa pandemia de notícia ruim, eu vou passar por isso tudo e eu vou prosperar quando o mundo fala que tudo está acabando. Por quê? Porque eu creio em Deus e Deus diz que Ele abre portas do céu e derrama bênção sem medida. Deus abriu porta no céu quando tinha seca. 3 anos e meio de seca, Ele abriu porta do céu para aquela viúva lá. E o profeta continuou bem alimentado. Então, Deus não depende do que está acontecendo no mundo. Ele depende da sua fé. Ele depende de você acreditar que eu creio em Deus e Deus vai mostrar um caminho para eu sair da situação. Eu creio em Deus, Ele vai abrir portas onde não tem. E eu vou prosperar no meio da seca. E é isso que Deus faz e quer fazer na sua vida. Sabe? Pedro chegou, viu aquele vulto lá e Jesus falou que é ele, todo mundo acreditou porque é um vulto em cima do mar. Primeiro acha que é fantasma, quem não tem intimidade com Deus acha que é fantasma. Quem não consegue escutar a voz de Deus acha que é fantasma. Eles escutaram a voz de Deus, ainda não chegaram. Por quê? Porque o dia estava começando a querer clarear, não estava visível. Às vezes você ora e você não enxerga muito bem o que Deus está fazendo. Você não vê muito bem o agir de Deus, mas Ele está vindo. Daqui a pouco você vai enxergar. Mas ora, está no meio do mar? Ora, Deus está vindo. Você pode não enxergar, mas acredita que Ele está vindo. Porque a resposta dele é: não tema, sou eu. Tem bom ânimo. Não é tem desespero, não é chora, não é reclama, não é briga, não é grita. É bom ânimo. A palavra do Senhor fala: tende bom ânimo. Fala, vai dar certo, porque Deus é conosco. Tende fé, porque Deus é conosco. É isso que nós precisamos aprender. Nesse momento de dificuldade, Deus é conosco. Coloca Deus na sua vida, Deus na sua casa, Deus no seu barco. Quando Jesus chega, Pedro, ele quer algo mais. Ele fala assim: Senhor, se és tu, me manda aí andar sobre a água. Pedro quer viver um milagre, algo extraordinário. Você quer viver um milagre, algo extraordinário? Peça. Peça para viver. E Pedro ainda teve sabedoria que às vezes a gente não tem. Ele falou: Senhor, se és tu, me manda. Ele pediu, mas pediu para Deus mandar, pediu autorização. Porque tem hora que a gente fala: Senhor, já que o Senhor é comigo, eu vou fazer. E às vezes não é dessa maneira que Deus quer que você faça. Então Pedro, antes de fazer o que ele queria, ele falou: Deus, se o Senhor me mandar, eu faço. Se o Senhor autorizar, eu faço. Mas você precisa ter intimidade com Deus para escutar a voz de Deus responder: venha, faça. Ou então ele falar: não faça, espera um pouco. Eu já tive casos de eu querer fazer e num culto Deus falar assim: espera. E eu esperei. E foi muito, muito, muito melhor do que eu imaginava. Mas você precisa estar preparado para escutar o sim ou não de Deus. E saber que a voz é dele. Pedro sabia que a voz era de Cristo. E Cristo falou algo simples: vem. Às vezes Deus fala algo simples: anda. Continua. Porque a gente quer um relatório, que Deus mande um livro escrito, fala: faça assim, vira à esquerda, 2 passos à direita. Acima ele fala: anda. Ele não fica complicando a tua vida, ele só fala para você agir, para você fazer. Então ele falou para o Pedro: vem. E Pedro foi. O que Pedro fez? Saiu do barco. Sabe, muitas vezes, tudo aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente aposta, aquilo que é seguro para nós, o local mais seguro no meio da tempestade é dentro do barco. O local que Pedro conhecia era o barco. O local que Pedro tinha domínio, que ele sabia se punha a rede, se estendia a vela, como é que manejava a âncora, o remo, lá era o barco. E o que ele tem que fazer para ver um milagre? Esquecer o que ele sabe e pular na água, pisar na água. Hoje uma linguagem moderna para isso é sair da zona de conforto para viver um milagre. Sabe, às vezes Deus te desafia. Se você quer algo extraordinário, se você quer viver um milagre, além daqueles todos,
um milagre que vai além do mar parar. Eu quero viver um milagre. Deus te desafia a sair da sua zona de conforto. Porque às vezes a gente quer um milagre simples. Uma continha, o dia a dia. Mas Deus, Ele pode te desafiar a viver um milagre extraordinário. Muito além do que você imagina ser possível. Quando Pedro pisa na água e sai do barco, ele é desafiado a deixar tudo o que ele conhece de lado para acreditar somente em Deus. Sabe, nós somos desafiados muitas vezes a deixar tudo que a gente conhece e já viveu de lado para acreditar no poder de Deus e viver um milagre. Quantas vezes Deus nos desafia, porque Ele fala, eu não sou homem para mentir, eu não sou homem para me limitar ao poder do homem. Meus planos não são os seus, meu poder não é o seu. Você tem um Deus de criação, que cria algo que não existe, que faz algo que não existe, que pode algo que a gente não pode. Sabe, Pedro saiu e andou em cima das águas. A gente bate muito aqui e fala, olha que Pedro afundou. E Deus falou, homem de pequena fé. Mas Pedro foi o único que andou sobre a água. E eu queria dizer para você que Pedro foi até Jesus e voltou andando sobre a água. Sabe, existe um momento aqui, no versículo 30, mas sentindo o vento forte teve medo e começou para o fundo e clamou dizendo, Jesus salva, Senhor salva. Sabe, existe um momento na vida que a gente passa por isso. Pedro é homem, Pedro é pessoa, Pedro é gente, como você, como eu. Pedro é o que negou Jesus 3 vezes, mas também é o que Jesus mandou, chama Pedro, porque Pedro foi eleito líder da igreja. Pedro, tu me amas, amo, Senhor. Mas Pedro foi fraco, foi como nós somos também, por quê? Porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Pedro ainda não tinha sido cheio do Espírito Santo e teve fé o suficiente para andar sobre as águas. Mas aqui diz algo que eu queria chamar a tua atenção. Pedro começou a afundar. Sabe, talvez você e eu, no meio de tanta dificuldade, comece a afundar. Quem já pulou na água, numa piscina, num rio, num lago, você sabe que você não começa a afundar, você afunda. A hora que você pulou na água, bateu na água, vai para o fundo. Ninguém que pula numa piscina começa a afundar. Quem pula numa piscina, se não tiver boia, afunda. Então veja que Pedro, ele começou a afundar. Ele não afundou de uma vez, não. Ele começou a afundar. Eu acredito que ele olhou para o vento assim, a fé dá aquela diminuída, dá aquele frio na barriga. Aí a água que estava na sola do pé passou por tornozelo, chegou no joelho e ele falou assim, Senhor, ajuda aqui. Sabe, às vezes a gente está vivendo um milagre, mas vem notícia ruim. Se você ligar a televisão hoje, vai ter notícia ruim o tempo todo. Se você ligar a internet e procurar notícia, vai vir notícia ruim o tempo todo. Vai vir vento. Notícia ruim é vento, gente. O que aconteceu? Quando Pedro bateu o vento nele, ele era pescador, ele conhecia vento. Ele falou, nossa, esse vento não é bom. Esse vento chacoalha o barco. Esse vento pode virar o barco. E aí ele esqueceu do milagre que ele estava vivendo. Porque o milagre não era vento, não era barco. Naquele momento, o milagre dele era andar sobre as águas. Ele esqueceu que ele estava vivendo um milagre e começou a lembrar de situações em que ele afundou, em que ele passou apertado, em que ele teve dificuldade de superar aquela situação. Por quê? Porque ele olhou para o vento. E o vento traz em memória períodos de dificuldade, más notícias. E ele esqueceu que ele estava indo ter com Jesus. Que ele estava indo de encontro com Jesus. Que ele estava sob a obediência de Jesus, sob o controle de Jesus. Ele esqueceu por um breve período de tempo e começou a esmorecer na fé. Ele não perdeu a fé, ele não afundou. Ele não morreu, o barco não virou. Ele começou a esmorecer na fé. E aí uma atitude de inteligência, clame ao Senhor.
Ele falou: Jesus, me salva, me socorre. Jesus estendeu as mãos. Lembra no livro de Salmos, onde o salmista diz que Jesus estende as mãos e nos pega pelas mãos como uma criança? Jesus estende as mãos. Não é porque você dá uma chacoalhadinha que Deus vai sair correndo e falar: agora se vire. Ele continuou do lado de Pedro, ele continuou próximo de Pedro. Jesus não sai do seu lado, ele só quer que você olhe para ele. E se tiver difícil, ele estende as mãos, mas ele quer que você peça. Ele estendeu as mãos na hora que Pedro clamou. O que Pedro fez? Clamou ao Senhor. O que a palavra de Deus fala? Clama a mim e eu respondo. Pedro clamou ao Senhor. Jesus pegou. Ele falou: Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Estava indo tão bem, você pode viver muito mais. Bem, vamos lá, começa de novo, você vai andar sobre as águas. O que aconteceu? Jesus falou: por que você duvidou? Mas vamos lá, segunda chance, pega na mão aqui e vamos andar sobre as águas. Não sei se Pedro soltou a mão dele não, acho que ficou agarrado nela, né? Mas continuou vivendo o milagre que ele pediu para viver, o extraordinário que ele pediu para viver. Ele não pediu para acabar o vento, ele pediu para andar sobre as águas. Quando Jesus chega no barco, o vento acaba. Pedro andou sobre as águas, o mar acalmou e o vento parou. Tudo isso Jesus fez e quer fazer e continua fazendo na sua vida, na minha vida, na nossa igreja, na nossa família, ao nosso redor, no nosso trabalho. Não sei no que você precisa. Eu só sei que Deus é capaz de fazer o milagre. Se você quer um milagre, você vai ter que sair fora do barco. Sair fora do barco é uma atitude de fé. É acreditar que Deus está no controle de uma situação que você não tem controle. Sair fora do barco é deixar aquilo que você conhece de lado e acreditar que Deus é poderoso para fazer. Porque se o que você conhece resolvesse, já tinha resolvido. Se o que você conhece resolvesse, você conseguia andar em cima da água e você não consegue, nem eu. Nós dependemos de Deus para isso. Nós dependemos de Deus para viver o milagre. Então Deus queria mostrar que se você depender dele, você vive um milagre. Que se você crer nele, você vive um milagre. Que se você apostar nele, se você for ousado nele, ousado é pisar na água, é deixar sua zona de conforto, é fazer algo que você não imagina ser possível de fazer, mas Deus está te dando autoridade para fazer, autorização para fazer. Você vai viver o impossível, o extraordinário. Algo que você não conseguia, você vai conseguir. E Deus coloca no meu coração algo que você não consegue, Deus está falando que você vai conseguir essa noite. Então, se tem algo que para você tem sido impossível até aqui, Deus está falando para você nessa noite: vai lá, porque vai ser possível, porque agora eu estou junto, porque agora eu vou na frente abrindo um caminho. Deus está falando para mim que existe uma porta que as pessoas estão batendo faz muito tempo e não está abrindo, mas que essa noite Ele está abrindo. Então você vai lá nessa semana, eu declaro que essa porta estava fechada porque você foi na sua conhecimento e na sua força, mas agora é Deus que está indo lá. Volta lá, porque essa porta vai abrir. Nessa noite Deus já abriu essa porta. Eu creio nesse milagre que Deus está fazendo. Eu creio nesse poder que Deus está fazendo. Viveram um milagre, adoraram o Senhor, verdadeiramente és filho de Deus. Chegaram do outro lado, e aí foram outros milagres para eles viverem, para eles aprenderem. Deus tem milagre ainda hoje, que não para só nesse ato de fé, nesse renovo da sua fé. Os últimos 2 versículos aqui, Jesus cura enfermos. Se houver nessa noite algum enfermo, Deus tem um milagre na sua vida nessa noite também. Porque atravessando esse mar, atravessando essa dificuldade, atravessando as más notícias, esquecendo do vento, que Deus tirou o vento. Presta atenção que é tirar o vento. O que é vento? É você viver um milagre. Você está aí se recuperando, você está aí fazendo, e de repente você fica escutando assim: ah, fulano passou por isso, melhorou e morreu. Para de olhar para vento, olha para Deus, porque Deus é um Deus da cura. Deus não é um Deus da morte.
Deus é um Deus que levou sobre ele, lá na cruz, toda a enfermidade. Deus é um Deus de milagre, e Ele está falando que depois do vento, que acalmou a tempestade, houve um milagre onde Ele chegou. Há um milagre onde Deus chega. Então nesta noite Ele está acalmando a tempestade. E acalmar a tempestade muitas vezes é acalmar o nosso coração que está em tempestade, a nossa cabeça que está dando nó em tempestade. Quando Jesus chega, Ele acalma, Ele diz: o teu milagre está em não ficar ansiosos por coisa alguma. Tem de paz no seu coração. Então nessa noite Deus está acalmando o teu coração. Por quê? Porque Ele está olhando para você, porque Ele tem domínio da situação, Ele vem ao teu encontro e vai acalmando, e você vai ver algo extraordinário e um milagre na sua vida. Eu creio que essa é uma noite de renovo, de fé e de milagres. Toma posse do milagre, porque Deus está alcançando a tua vida, a minha, a sua, a nossa vida. Coloca nas mãos dele agora, fala: Senhor, está aqui, ó, a minha vida. Pega isso aqui, Senhor, porque eu quero andar sobre esse mar. Eu quero que acalme essa tempestade. E eu preciso dos milagres, porque eu já cansei, Senhor, de lutar no mar. Agora eu vou contigo, Senhor, porque contigo, Pai, até o mar o vento obedece. Para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Amém? Fala amém aí na sua casa, vamos concordar. Amém. Glória a Deus. Vira uma pessoa que está do seu lado, fala: Deus tem um milagre para a sua vida nessa noite. Deus tem um milagre, uma porta para você aberta nessa noite. Deus tem uma cura na sua vida nessa noite. Creia em Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos pelo milagre que é derramado nessa noite. Senhor, eu agradeço por cada um, Pai, que é tocado nesse momento pelo Teu Espírito. Que cada um sinta poderosamente o Teu Espírito, Senhor, a Tua presença, inundando, tocando o coração, a vida, a alma deles, Pai. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos as nossas causas, Senhor, as nossas aflições, Pai, aquilo que tem chacoalhado o nosso barco, que tem nos cansado, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos, pois nós cremos que o Senhor, Pai, onisciente, onipresente, onipotente, Senhor, que o Teu poder, Pai, acalma tudo isso e nos conduz a outra margem, e nos conduz a viver milagres, e nos conduz, Senhor, a viver um extraordinário, Senhor Deus. Então eu declaro no nome de Jesus que esses milagres, esse extraordinário, essas maravilhas do Senhor, vem de encontro a cada vida nessa noite, vem de encontro, Senhor, a cada casa, a cada necessidade nessa noite, e todo o mal caiu por terra. Eu declaro que o mar, o vento acalma e cessa a tempestade, e que as pessoas são libertas, são fortalecidas, são renovadas, são curadas, são, Senhor, abençoadas pela Tua presença nessa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu abençoo o Teu povo, Senhor, como Teu ministro, no nome de Jesus. Amém. Levanta as tuas mãos, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que as bênçãos do Senhor te fortaleçam, te abençoem, te renovem, e que Deus renove as tuas forças e você caminhe com alegria e com a certeza da vitória. Eu declaro que Deus é contigo, conosco, e que aonde você for, a mão poderosa de Deus te guarda, te abençoa e te guia, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Lembrando aos irmãos, domingo, Santa Ceia do Senhor, nós nos aguardamos a estar presente. A Igreja de São Paulo, 9 horas da manhã, haverá Santa Ceia presencial. Os demais irmãos, os que quiserem estar conosco, os amigos, aqueles que nos acompanham, domingo, 7 horas da noite, nós estaremos novamente com culto online. Terças e quintas-feiras, nós teremos ainda os cultos online. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.